Kleber Lucas bêbado, J.A. pego com vodka, Daniela Araújo clamando por drogas, pastores caindo na net em escândalos sexuais. Esses foram alguns dos muitos escândalos que vieram à tona nesse ano de 2017 no mundo considerado evangélico. Mas tem algo que você ainda não sabe que eu vou te falar nesse vídeo. É a última manchete. Kleber Lucas assistindo o show do rei bêbado. Tem gente que diz que sim. Bom, teve gente que também disse que Pedro e os apóstolos estavam bêbados em Atos 2 no Pentecostes, né? Assim, tem gente também falando do Kleber Lucas. Kleber Lucas que tem sido notícia nos últimos tempos. Com relação a mim, eu não posso afirmar que ele estava bêbado porque não o vi trançando as pernas e nem senti cheiro do álcool. Bom, eu não estou aqui para repetir tudo quanto foi escândalo que aconteceu, mas eu citei esses para que você pudesse entender aquilo que eu vou dizer nesse vídeo. Diante de tudo isso, tem uma coisa importante que não só o povo cristão, mas toda a sociedade precisa saber. Primeira coisa, aquilo que a mídia chama de evangélico ou a pessoa que se denomina evangélica, na maioria das vezes não passa de um rótulo que se usa para facilitar a compreensão do público. Sim, porque para dar repercussão e audiência, o público precisa saber que se trata de alguém que frequenta uma igreja evangélica, uma igreja cristã protestante. Porque aqui é que está o ibope. Falar da igreja evangélica. Porque você não vê nenhum jornalista com uma matéria do tipo: político católico se envolve em escândalo de corrupção. Ou político espírita se envolve em escândalo de corrupção. Mas você já deve ter visto muitas manchetes envolvendo evangélico envolvido nisso ou naquilo, não é? Mas também não adianta a gente culpar a mídia por isso, porque isso ocorre por nossa culpa. Ou melhor, por culpa dos nossos ancestrais cristãos protestantes. Sabe por quê? Porque nunca na história foi comum vermos pessoas protestantes envolvidas em escândalos. Pelo contrário, eu me lembro quando eu era vendedor que quando eu fazia uma venda, eu anotava no carnê das prestações evangélico. Isso era uma espécie de garantia. O meu patrão, quando via uma venda feita para um evangélico, eu anotava ali evangélico, ele ficava feliz da vida e satisfeito e me cumprimentava. Por quê? Porque era certeza de ir e receber. Então, houve um tempo em que os cristãos tinham esse tipo de conduta, e isso vem de muito tempo, porque desde a Reforma Protestante e até uns 35 ou 45 anos atrás, justamente por ser minoria, os cristãos protestantes tomavam muito cuidado, porque havia sobre eles muita vigilância, muita cobrança, eles eram perseguidos. Em razão disso, para que não houvesse qualquer tipo de perseguição, o cristão procurava se apresentar perfeitamente irrepreensível. Parece que o pessoal levava a sério aquele versículo que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas isso enquanto eram perseguidos. Com o crescimento dos meios de comunicação, a igreja evangélica acabou crescendo também, ganhou um espaço na mídia e acabou sendo tolerada. E mais adiante, a igreja evangélica passaria a ser, nos últimos anos, moda. Com isso, temos hoje no meio evangélico um enorme volume de pessoas que nunca tiveram uma verdadeira experiência com Jesus, que nunca nasceram de novo. Então nós precisamos dizer que boa parte desses escândalos vem de gente que jamais assumiu um compromisso com Cristo, de ter uma vida nova, uma vida reta na presença de Deus e dos homens. Outra coisa importante a se dizer é que, mesmo sendo um cristão autêntico que tenha entregado a sua vida a Cristo,
As dificuldades de se viver em santidade num mundo tão contaminado pelo pecado acabam por ocasionar deslizes, situações em que a pessoa não suporta e cai. Então é bom que se saiba que o cristão não está imune às tentações, às doenças, aos erros. Então é possível que ao longo da vida possamos ver em meio aos cristãos casamentos que não deram certo, filhos que acabaram se envolvendo com drogas, com vícios, e como sempre haverá o joio no meio do trigo, a igreja também precisa entender uma coisa. Qual é o seu papel diante disso? Primeiro, ela precisa se conscientizar de que isso é só o começo, ou na linguagem bíblica, é o princípio das dores, porque em tudo é assim. Os primeiros causam um enorme impacto, mas depois a coisa vai ficando cada vez mais sutil e os escândalos deixam de ser escândalos. Lembra quando a guitarra era algo estranho dentro da igreja? Porque naquela época só se usava o órgão. Mas daí chegou a guitarra, depois veio o teclado, depois veio a bateria, e hoje nós temos neon, fumaça e até funk. Rabisca o pé, no passinho do reteté. Tem alguma coisa que a igreja pode fazer para evitar tantos escândalos no meio das personalidades gospel? Bem, a melhor coisa que a igreja cristã pode fazer é fechar a fábrica. Primeiro de tudo, parar de levantar ídolos e mais ídolos, sejam cantores, pregadores, parar com os shows e voltar aos cultos. Ao invés de ir para a TV mostrar as feridas, ir para o altar para se curar as feridas. Para isso, é preciso repreender esse espírito de ganância que tem levado tantos líderes a venderem as suas almas para o diabo em troca de números, e com isso os shows não param, não cessam, porque é rentável, tanto para o cantor quanto para o promotor do evento, que na maioria das vezes são líderes evangélicos. A segunda coisa é, antes de ir às ruas, às praças, à mídia atrás de mais membros, é promover uma reciclagem naqueles que já estão na igreja, nos bancos, porque há muitas pessoas feridas, maltratadas, doentes, mal cuidadas, pedindo socorro. Então, uma pergunta simples a ser feita é: se eu não estou conseguindo cuidar de 100 membros, para que é que eu quero 200? Por que é que eu quero ter 200 membros se eu não conseguir alimentar 100? Se há uma ovelha confusa, doente, ferida ou desgarrada, será que a solução é correr atrás de outra ovelha para repor essa? Jesus ensinou diferente. Ele ensinou ir atrás desta que se perdeu. E você, conhece mais sugestões para que a gente possa evitar tantos escândalos no meio da igreja? Deixa aqui nos comentários. Dá um like se você gostou do vídeo e se inscreva no nosso canal. E que Deus te abençoe.